Na pequena cidade de Barro Vermelho, onde as ruas ainda eram de terra e as casas de madeira mal resistiam ao tempo, nasceu João Miguel. Ele veio ao mundo em meio a dificuldades, como tantos outros filhos da pobreza, mas carregava dentro de si uma luz especial. Mal sabiam os vizinhos que aquele menino simples teria o destino marcado por sofrimento, lágrimas e, mais tarde, uma vitória que calaria uma cidade inteira. O primeiro golpe da vida veio cedo. Quando tinha apenas 6 anos, um acidente mudou tudo. Era um domingo de festa na comunidade e as crianças corriam pelo quintal raso entre árvores de manga e pés de goiaba. João corria também, feliz, até que um trator agrícola, desgovernado, atingiu o menino. Houve gritos, correria, desespero, e ali, entre sangue e dor, João perdeu o braço esquerdo. A mãe, Dona Maria, quase enlouqueceu de tristeza. Era viúva. O marido havia morrido num acidente de construção civil e agora se via sozinha para criar o filho que, além da pobreza, carregaria para sempre uma deficiência visível. O corpo de João cicatrizou, mas as feridas mais profundas seriam abertas depois, as da alma. O peso do preconceito. Na escola, João Miguel logo percebeu que o mundo não perdoava quem era diferente. "Olha lá o meio-homem!", gritavam as crianças rindo alto. Outros diziam: "Se fosse eu, preferia nem viver." João tentava fingir que não ligava, mas quando virava as costas, escondia as lágrimas. O que mais doía não era a falta do braço, mas a crueldade de quem não entendia sua luta. As professoras, apesar de tentarem ajudar, também deixavam escapar frases que cortavam. "Ah, João, você não precisa se esforçar tanto. Já sabemos que é mais difícil para você." Ele não queria pena, queria respeito. A sombra de Anselmo. Entre todos os que zombavam, havia um que se destacava: Anselmo, seu vizinho. Filho de comerciante, tinha uma vida confortável. Sempre aparecia com roupas limpas, brinquedos novos, uma bicicleta que brilhava sob o sol. João, do outro lado da cerca, tinha apenas calçados furados, roupas doadas e a imaginação para sonhar. Anselmo fazia questão de lembrar dessa diferença. "Ô Joãozinho, quer que eu te empreste meu braço para você carregar água?", dizia, rindo alto. As crianças riam junto e cada risada era como um tijolo pesado sobre o coração do menino. Não bastava ter mais. Anselmo precisava humilhar para se sentir maior. O lar frágil, enquanto Anselmo crescia em uma casa de tijolos firmes, João vivia com a mãe em um barraco de madeira tão frágil que balançava com o vento. Quando chovia, as goteiras viravam rios dentro de casa e eles precisavam espalhar panelas e baldes para conter a enxurrada. À noite,
O barulho da água caindo no chão se misturava ao choro contido de Dona Maria. Mãe, um dia a gente vai ter uma casa de verdade, dizia João, tentando consolar. Ela sorria, mas os olhos marejados denunciavam a falta de esperança. As primeiras humilhações, Anselmo não perdia a chance de exibir sua superioridade. Gostava de jogar bola na rua com os amigos, mas sempre empurrava João para fora do jogo. Vai atrapalhar a partida. Aleijado não joga. No fundo, João não queria ser melhor do que ninguém. Queria apenas participar, ser aceito. Mas cada negativa, cada palavra cruel fazia crescer dentro dele algo silencioso, uma vontade de provar que não era menos que ninguém. O sonho secreto. Numa noite chuvosa, enquanto o vento ameaçava derrubar o barraco, João Miguel fez uma promessa a si mesmo. Deitado em sua cama improvisada, olhou para o teto cheio de buracos e pensou: um dia eu vou construir a minha casa, nem que seja com este único braço, nem que leve a vida inteira. Ele não sabia como faria. Não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha sequer saúde plena, mas tinha um sonho, e um sonho, às vezes, vale mais do que tudo. A diferença de mundos. Enquanto João se encolhia no frio do barraco, Anselmo fazia churrascos na varanda da casa de alvenaria. Convidava amigos, tocava violão e, entre uma risada e outra, sempre dava um jeito de lançar uma indireta. Aqui é casa de gente de verdade, dizia alto, olhando para o barraco ao lado. Era como se cada gesto fosse um lembrete cruel. Você nunca será como eu. Mas João Miguel, em silêncio, começava a se encher de uma certeza diferente. Ele não queria ser como Anselmo, não queria luxo nem ostentação. Queria apenas dignidade, queria um teto forte onde pudesse viver em paz com a mãe. O tempo passou, mas as marcas do acidente nunca deixaram João Miguel. Não eram apenas as cicatrizes no corpo, eram as feridas invisíveis, aquelas abertas pelas palavras cruéis. Na pequena escola da comunidade, onde as paredes descascadas mal seguravam os quadros na parede, ele tentava se encaixar, mas cada tentativa virava uma lembrança amarga. O jogo que ele nunca jogou. Certa manhã de sábado, os meninos organizaram uma partida de futebol no campinho de terra. O sol queimava, mas todos estavam animados. João, cheio de esperança, aproximou-se com os olhos brilhando. Ele não corria tão rápido quanto os outros, e a falta de um braço dificultava equilibrar-se. Mas o desejo de jogar era maior que tudo. Segurou a bola contra o corpo, esperando a vez de entrar. Foi quando ouviu a voz estrondosa de Anselmo, o vizinho debochado, que já se tornara seu maior tormento. "Peraí, gente!" gritou com a bola nos pés. "A gente vai jogar sério hoje. Não dá para ter aleijado no time." O silêncio caiu pesado.
Alguns colegas se entreolharam, constrangidos. Outros, inseguros, acabaram rindo junto. João congelou. O coração disparou. As pernas tremeram. Mas eu só queria brincar, murmurou. Anselmo se aproximou e empurrou-o de leve para fora da linha de campo. Vai brincar de outra coisa, Joãozinho. Aqui é pra gente normal. As risadas explodiram como rojões, ecoando em seus ouvidos. João, com a cabeça baixa, deixou a bola cair e foi se sentar à sombra de uma árvore. Enquanto os outros jogavam, fingia observar o jogo, mas por dentro estava em pedaços. A brincadeira cruel. Alguns dias depois, na rua de terra que separava as casas, Anselmo resolveu inventar uma piada. Colocou um saco de cimento vazio no chão, chamando os vizinhos para assistir. Quero ver se o Joãozinho consegue levantar isso aqui com um braço só. A plateia se formou rápido. Crianças, jovens, até alguns adultos apareceram para assistir ao espetáculo. João hesitou. Olhou em volta, viu os olhares de deboche. Queria correr, desaparecer, mas sabia que se recusasse seria ainda pior. Com esforço, abaixou-se e segurou o saco vazio. Pesava pouco, mas o peso maior estava na vergonha. Ergueu-o com dificuldade e colocou nos ombros. Por um instante o silêncio reinou, até que Anselmo gritou: "Ele conseguiu! Agora só falta construir uma casa com isso!" As gargalhadas vieram como uma tempestade, ensurdecedoras. Alguns se dobravam de tanto rir, outros batiam palmas como se fosse a melhor piada do mundo. João ficou parado, com o saco nas mãos, os olhos marejados. Não respondeu, não gritou, não se defendeu. Apenas largou o saco no chão e saiu devagar, com o coração em chamas. As palavras que pesam mais que tijolos naquela noite, deitado em sua cama improvisada, repetia em pensamento as palavras cruéis. Aleijado, inútil, nunca vai ser ninguém. A cada lembrança, sentia como se um tijolo invisível fosse colocado sobre o peito. Mas em vez de esmagá-lo, esses tijolos começaram a se transformar em força. "Eu vou provar que sou capaz", murmurou, apertando os punhos. "Nem que eu sangre até o último dia da minha vida." O consolo da mãe Dona Maria, ouvindo os soluços do filho, entrou no quarto e sentou-se ao seu lado. "Meu filho, você não precisa mostrar nada a ninguém. Você já é um milagre na minha vida." Mas João sacudiu a cabeça, determinado. "Não, mãe. Eles precisam ver. Eles precisam engolir cada risada que deram." Dona Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou o filho. Sabia que aquela dor seria sua maior arma, mas temia o quanto ele ainda sofreria até provar o que dizia. A chama silenciosa. A partir daquele dia, algo mudou em João Miguel. Ele já não era apenas um menino triste por ser diferente. Tornou-se alguém com um propósito. Guardava tudo.
cada palavra cruel, cada riso debochado, cada olhar de desprezo, não como lembrança, mas como combustível. E em silêncio começou a sonhar. Sonhar com o dia em que teria sua própria casa, construída por suas próprias mãos. Uma casa que não fosse feita de restos, mas de dignidade. Anselmo, sem saber, havia dado ao vizinho o maior motivo para seguir em frente: a humilhação. As noites na pequena cidade eram longas, frias e cheias de silêncios pesados. Dentro do barraco onde viviam, João Miguel e sua mãe, Dona Maria, travavam uma batalha diária contra a pobreza e contra o tempo. A casa mal se sustentava de pé. As tábuas eram tão finas que o vento atravessava, e quando chovia, era como se o telhado não existisse. Panelas, bacias, baldes, tudo virava armadilha para aparar as goteiras. Enquanto os trovões ecoavam, João ficava sentado na cama improvisada, observando sua mãe correr de um lado para outro, tentando salvar o pouco que tinham. Naquela noite, em meio ao barulho da chuva, fez sua promessa. Mãe, um dia a senhora não vai mais precisar dormir com medo da água. Eu vou construir a nossa casa. Dona Maria parou, segurou o balde que carregava e olhou para o filho. Seus olhos cansados, marcados pelo sofrimento, brilharam com lágrimas. Filho, você só tem um braço. Como vai conseguir? João baixou a cabeça, mas respondeu com firmeza. Nem eu sei como, mas vou conseguir. O nascimento de um sonho. Naquele momento, um sonho nasceu. Não era grande, não era luxuoso. Ele não sonhava com mansões, nem com riqueza. Sonhava com paredes firmes, um telhado que não deixasse a chuva entrar, um lar digno para ele e sua mãe. Um sonho que parecia impossível aos olhos do mundo, mas que dentro de João Miguel cresceu como uma chama que nada poderia apagar. A descoberta de Anselmo. No entanto, em uma comunidade pequena, nada ficava em segredo por muito tempo. Logo Anselmo, o vizinho debochado, descobriu as intenções de João. Certo dia o encontrou juntando pedaços de madeira, tijolos quebrados e pedaços de telha jogados no lixo. O que você vai fazer com essa sucata aí, Joãozinho? Perguntou, com um sorriso malicioso. João, tímido, respondeu. É pro meu futuro. Quero começar a juntar material para construir minha casa. Anselmo caiu na gargalhada. Você, com um braço só, vai virar pedreiro? E apontando para os vizinhos que passavam, completou. Olhem só! O Joãozinho vai erguer uma mansão de entulho. As pessoas riram. Algumas por maldade, outras apenas para não ficar contra o filho do comerciante. João sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não respondeu. Guardou os pedaços que recolhera e seguiu em frente. Para ele, aquilo não era lixo, era o primeiro tijolo de seu futuro. O primeiro desenho, dias depois, encontrou um pedaço de papelão no lixo da escola.
Era amassado e sujo, mas servia. Sentou-se debaixo de uma árvore, pegou um lápis velho e começou a rabiscar. Desenhou o que seria sua futura casa. 2 quartos pequenos, uma sala simples e uma cozinha. As linhas eram tortas, mas para João Miguel, aquele desenho parecia o mapa de um tesouro. Guardou o papelão com cuidado dentro de uma lata, como quem guarda ouro. Era seu segredo, sua inspiração, seu lembrete diário de que, mesmo que todos duvidassem, ele tinha um propósito. O contraste doloroso. Enquanto João alimentava seu sonho em silêncio, Anselmo fazia questão de exibir sua realidade superior. Nos finais de semana, organizava festas na varanda de casa. Músicas altas, gargalhadas, cheiro de carne assando. E, em meio às conversas, sempre soltava indiretas. Aqui sim é casa de gente de verdade, dizia, alto o suficiente para que João escutasse do outro lado da cerca. Era como se cada palavra fosse um prego cravado no coração do vizinho. Mas ao contrário do que Anselmo queria, aquelas palavras não o destruíam, apenas aumentavam sua determinação. A fé como alicerce. Todas as noites antes de dormir, João olhava para o teto cheio de buracos e fazia sua oração silenciosa. Deus, se eu não tenho 2 braços, me dá coragem dobrada. Se eu não tenho dinheiro, me dá paciência, mas não me deixe desistir. E cada oração parecia fortalecer sua chama interior. O olhar que não mente. Um dia, ao vê-lo organizando os pedaços de tijolos no quintal, Anselmo encostou na cerca e, com um sorriso debochado, disse: "Vai fundo, Joãozinho. Quando terminar essa casa de boneca, me chama para rir da inauguração." João levantou os olhos e o encarou em silêncio. Não disse nada, mas seu olhar tinha um brilho diferente. Era o olhar de quem carregava dentro de si uma força que ninguém imaginava existir. O sol nasceu forte naquela manhã. O calor fazia a terra vermelha levantar poeira a cada passo. Mas para João Miguel era como se o mundo estivesse em festa. Ele havia conseguido juntar alguns pedaços de tijolos, um pouco de areia e um balde enferrujado. Pouco, talvez, mas para ele era o suficiente para dar início ao sonho. Com o coração acelerado, colocou os tijolos no quintal e respirou fundo. "Hoje começa a nossa casa, mãe", disse olhando para Dona Maria pela janela do barraco. Ela, emocionada, mal conseguiu responder. Apenas enxugou os olhos com um avental e observou em silêncio, temendo que a dureza da vida esmagasse o sonho do filho. O primeiro tijolo, João encheu o balde com barro e areia misturados, improvisando como se fosse cimento. Pegou um pedaço de tijolo rachado e, com esforço, posicionou-o sobre o barro. Era só um tijolo, um único pedaço de parede, mas, para João Miguel, aquele gesto representava o início da vitória. Era a prova de que não estava apenas sonhando,
estava agindo. De longe, alguns vizinhos começaram a notar, e não demorou para que o riso de Anselmo ecoasse pela rua. Olhem só, pessoal, o Joãozinho vai virar pedreiro com um braço só, gritou, chamando todos para assistir. A plateia da crueldade. Em pouco tempo, crianças e adultos se aproximaram. Alguns vieram por curiosidade, outros apenas para não perder a diversão. Isso não vai dar em nada, murmurou uma vizinha. Vai desabar antes de ficar pronto, disse outro. João, suado e nervoso, continuou. Pegava um tijolo, equilibrava no corpo, apoiava no joelho e erguia com esforço. Cada movimento parecia impossível, mas a fé o sustentava. Até que, numa tentativa de carregar uma tábua longa, perdeu o equilíbrio. A madeira escorregou e bateu com força em sua testa, abrindo um corte. O sangue escorreu pelo rosto e antes mesmo que Dona Maria pudesse correr até ele, a risada cruel de Anselmo explodiu. Viram só? Nem para segurar uma tábua serve. O coro de gargalhadas seguiu, cortando como facas. A mãe desesperada, Dona Maria correu, desesperada, limpando o rosto do filho. João, pelo amor de Deus, para com isso. Você vai acabar se machucando ainda mais. Mas João, com o rosto manchado de sangue e lágrimas, segurou a mão da mãe com firmeza. Não me peça para desistir, mãe. Cada corte que eu levo é um tijolo a mais na minha força. Ela chorou em silêncio. Sabia que nada o faria voltar atrás. O trabalho às escondidas. Depois desse episódio, João passou a trabalhar quando sabia que Anselmo não estava em casa. Recolhia materiais à noite, arrumava os pedaços em silêncio, tentando evitar o deboche da vizinhança. Mas parecia impossível escapar. Sempre havia alguém para rir. Esse menino é doido. Com um braço só, não vai chegar a lugar nenhum. Cada comentário era uma flecha em seu coração. Ainda assim, continuava. Eu não preciso que eles acreditem. Eu só preciso não desistir. O corte que virou cicatriz. Dias depois, João ergueu novamente a mesma tábua que o ferira. O corte na testa já estava fechado, deixando uma cicatriz. Ele olhou para a marca no espelho quebrado e murmurou: Você vai ser meu lembrete. Toda vez que eu duvidar de mim, vou lembrar que já resisti à dor. E voltou ao quintal, com ainda mais determinação, a chama da fé. Certa noite, sozinho diante da pequena parede inacabada, ajoelhou-se no chão de terra. Olhou para os tijolos sujos e para o céu estrelado e disse em oração: Deus, eu não sei até onde vou aguentar, mas se não tenho 2 braços, me dá coragem dobrada. O vento soprou forte, como se fosse uma resposta, e João se levantou renovado. O vizinho incomodado, enquanto isso, Anselmo começava a se irritar. O que antes era apenas diversão estava se transformando em algo incômodo. Esse Joãozinho é teimoso demais, resmungava.
não sabe a hora de parar. Ele ria em público, mas em silêncio começava a sentir algo novo: inveja. Porque no fundo ele nunca havia lutado por nada. Tudo sempre lhe fora dado. E ver João com um braço só, insistindo contra todas as probabilidades, mexia com sua consciência. As noites da pequena cidade eram longas demais para João Miguel. O barraco onde morava com a mãe, feito de tábuas frágeis, era um retrato de sua vida, sempre prestes a desabar. As chuvas não perdoavam. Quando o céu desabava em trovões, a água invadia pelas frestas, molhando colchões, roupas e até a comida guardada em potes improvisados. Dona Maria, já debilitada pela idade e pelo cansaço da vida, corria para tentar conter a enxurrada, mas o corpo frágil já não obedecia como antes. Nessas madrugadas, o som das goteiras era misturado com o da tosse dela. E João, sentado num canto, sentia-se esmagado. "Filho", disse ela certa noite, a voz embargada, "você não precisa provar nada para ninguém. Eu só quero que viva em paz." Ele fechou os olhos, respirou fundo e respondeu: "Se eu desistir, mãe, vou dar razão a todos que riram de mim." O peso das palavras. As humilhações não paravam. Anselmo, sempre debochado, fazia questão de usar o quintal como palco. "Ô Joãozinho, sabe qual a diferença entre você e um tatu?" perguntou em voz alta, atraindo os vizinhos curiosos. "Qual?" respondeu um deles. "O tatu cava e consegue fazer sua toca. Já o João cava e nunca consegue nada." As gargalhadas ecoaram mais uma vez, atravessando a alma de João como facadas. Ele não reagiu. Apenas permaneceu parado, imóvel, como se fosse uma árvore enfrentando tempestades. Mas, quando ficou sozinho, o choro veio. Um choro abafado, escondido, como quem não quer mostrar fraqueza. A solidão como inimiga. Até mesmo parentes distantes começaram a criticar. Um tio, ao visitá-los, disse friamente: "Esse menino devia procurar qualquer trabalho. Sonhar com casa própria? Isso é loucura." Essas palavras pesaram mais do que tijolos, porque não eram apenas vizinhos zombando. Agora até familiares duvidavam dele. A solidão se tornava sua única companhia. A tentação da desistência. Numa noite particularmente fria, João saiu até o quintal. Ficou diante da pequena parede inacabada que havia conseguido levantar com muito esforço. Era baixa, torta, cheia de falhas. Para os outros, não passava de entulho. Olhou fixamente para ela e pensou: talvez eles estejam certos. Talvez eu nunca consiga. Um nó subiu à sua garganta. Pela primeira vez considerou desistir. Jogar tudo fora, parar de sofrer, aceitar o destino cruel que a vida lhe dera. Mas quando voltou os olhos para o barraco e viu sua mãe dormindo encolhida sob cobertores molhados, lembrou-se da promessa. Lembrou-se também do pai,
morto em um acidente de obra que jamais conseguiu dar um lar digno à família. E num instante, algo reacendeu dentro dele. Não, eu não vou desistir. O corpo em colapso. Os dias eram pesados demais. João passava horas carregando restos de materiais, misturando barro, tentando erguer as paredes sozinho. O corpo magro não aguentava. Muitas vezes desmaiava de exaustão. Dona Maria corria até ele desesperada. Meu filho, você vai acabar se matando. Mas quando ele recobrava os sentidos, dizia apenas: não posso parar agora, mãe. Cada tijolo que coloco é um passo a menos vivendo nesse barraco. A sombra da inveja. Enquanto João lutava sozinho, Anselmo parecia prosperar. O vizinho continuava com suas festas, churrascos e gargalhadas. Na varanda, cercado de amigos, falava alto de propósito para que João escutasse. Enquanto uns brincam de pedreiro, outros sabem aproveitar a vida. Mas no fundo, cada palavra de Anselmo escondia algo mais. Incômodo. Ele começava a sentir que aquela determinação de João Miguel era diferente. Isso mexia com ele. O silêncio que grita João, no entanto, não revidava. Seu silêncio era sua arma. E em cada noite fria, sozinho diante de uma parede inacabada, ajoelhava-se no chão e fazia sua oração. Deus, me ajuda a não desistir. Me ajuda a continuar. O silêncio da madrugada parecia responder. E foi assim, entre dor e solidão, que João Miguel encontrou dentro de si a semente da força que logo mudaria sua história. O sol nascia devagar, iluminando as ruas de terra batida e os quintais cheios de galinhas soltas. Enquanto a cidade acordava preguiçosa, João Miguel já estava em pé, suado, carregando pedaços de tijolos que encontrara em um terreno abandonado. A cada passo, o peso parecia dobrado, não apenas pelo esforço físico, mas pelo cansaço de uma vida inteira de humilhações. Mas, naquele dia, algo mudaria. O encontro inesperado. Enquanto organizava os pedaços de material, ouviu uma voz rouca atrás de si. Ô rapaz, o que você está fazendo com esses entulhos aí? Virou-se e viu um homem idoso, de pele queimada pelo sol e mãos calejadas. Seu Raimundo, um pedreiro aposentado que vivia nas redondezas. João respondeu sem jeito: vou construir minha casa, mesmo que seja com o que os outros jogam fora. O velho o encarou com curiosidade. E você vai fazer isso sozinho? João respirou fundo. Com um braço só, mas com fé dobrada. Seu Raimundo sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de respeito. Não é o braço que levanta a casa, menino. É a vontade. Se você tiver isso, o resto se aprende. Essas palavras foram como um raio de luz. Pela primeira vez, alguém não ria do seu sonho. O treino silencioso. Inspirado pelo encontro, João começou a observar tudo ao redor.
Prestava atenção em cada obra pela cidade, nos pedreiros misturando cimento, nas formas de apoiar os tijolos, nos movimentos dos braços e, em silêncio, tentava reproduzir sozinho no quintal. Aprendeu a improvisar. Usava o joelho como apoio, amarrava cordas para sustentar madeiras, apoiava baldes no corpo para carregar terra. Cada gesto era lento, doloroso, mas era também uma descoberta. Caía muitas vezes, cortava-se, machucava-se, mas levantava de novo. Era como se cada ferida fosse um degrau na escada da sua força. As mãos que sangram logo, as mãos de João se encheram de calos. Os calos se abriram em feridas e as feridas sangravam. Ele enrolava panos velhos, amarrava firme e continuava. Dona Maria, aflita, chorava ao vê-lo chegar em casa com os dedos feridos. Meu filho, pelo amor de Deus, você vai se acabar assim. Mas ele apenas sorria, cansado, e respondia: cada gota de sangue que cai é um tijolo que sobe, mãe. A primeira vitória. Certo dia, depois de muito esforço, João conseguiu erguer uma parede inteira. Era pequena, mas firme, diferente de todas as tentativas anteriores. Ele encostou a mão nela, sentiu a superfície áspera e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Eu sou mais forte do que imaginava, murmurou. Dona Maria, da janela, enxugava as lágrimas. Meu filho, você não tem noção do homem que está se tornando. O vizinho incomodado. Do outro lado, Anselmo observava tudo em silêncio. O que antes era apenas piada, agora parecia ameaça. O vizinho, que ele chamava de meio-homem, estava conseguindo o impossível. Esse Joãozinho é teimoso demais, resmungou. Ainda vai desabar em cima dele mesmo. Mas no fundo sentia algo novo, inveja, porque ao contrário de João, ele nunca havia construído nada com as próprias mãos. O renascimento naquela noite, João Miguel não chorou. Sentou-se diante da parede pronta, olhou para o céu estrelado e disse em voz firme: Deus, se até aqui eu consegui, é porque o Senhor me deu força. Então, eu vou até o fim. E naquele instante, deixou de ser apenas o menino humilhado. Transformou-se em um guerreiro silencioso, que carregava dentro de si uma força maior do que qualquer zombaria. O sol da pequena cidade não tinha piedade. Queimava a terra vermelha, fazia o ar pesar e o corpo cansar. Mas, enquanto muitos buscavam sombra, João Miguel estava no quintal, carregando pedaços de tijolos e amassando barro com os pés descalços. Ele já não era mais o menino inseguro que se escondia das risadas. Agora era um homem calejado, que aprendeu a transformar dor em força. Com apenas um braço, levantava tijolo por tijolo, equilibrando o peso no corpo, apoiando no joelho, improvisando ferramentas rudimentares para compensar a ausência do outro braço. A rotina de luta.
Os dias de João seguiam um ritmo quase militar. De madrugada, antes mesmo do galo cantar, já estava acordado. Tomava um café ralo feito pela mãe e saía em busca de restos de materiais. Vasculhava entulhos, pedia em depósitos de construção, aceitava até pedaços quebrados que ninguém queria. Voltava para casa com sacolas cheias, madeira no ombro, latas de pregos enferrujados, qualquer coisa que pudesse ser útil. Depois começava a construção. Misturava barro e areia, apoiava os tijolos no chão e erguia as paredes. Era um trabalho lento, penoso, que exigia não apenas força, mas paciência. As mãos que sangram logo, suas mãos estavam cobertas de calos. Os calos se transformavam em feridas abertas e as feridas sangravam sem parar. Ele enrolava pedaços de pano velho em volta da palma, amarrava firme e continuava. O sangue manchava os tijolos, mas João não parava. Se for preciso sangrar para ver essa casa de pé, eu sangro, dizia para si mesmo. As gargalhadas que não cessavam e, claro, lá estava Anselmo. Sentado na varanda com uma garrafa na mão, ria alto sempre que via o vizinho trabalhando. Ô Joãozinho, você está construindo casa ou fazendo um monumento ao fracasso? Os amigos riam junto. Esse aí vai morrer enterrado embaixo da própria parede torta. Mas dessa vez, João não se abalava, não respondia, não baixava a cabeça, apenas levantava mais um tijolo e o colocava no lugar. Seu silêncio era sua resposta, o corpo pedindo arrego. Houve dias em que o corpo simplesmente não aguentou. Certa tarde, sob o sol escaldante, desmaiou de exaustão. Dona Maria correu até ele desesperada, abanando seu rosto, chorando ao ver o filho caído. Oh, meu filho, pelo amor de Deus, você vai se matar assim. Quando recobrou os sentidos, fraco e suado, murmurou: Não posso parar, mãe. Cada tijolo que coloco é um passo a menos dentro desse barraco. E mesmo com as pernas trêmulas, levantou-se e voltou ao trabalho. O respeito começa a surgir. No início, todos riam, mas aos poucos, alguns vizinhos começaram a olhar de forma diferente. Não viam mais apenas um jovem com deficiência lutando contra o impossível. Viam coragem. Uma senhora comentou baixinho para outra vizinha: Esse menino tem mais força em um braço do que muito homem de dois. Pouco a pouco as risadas diminuíram. Alguns passaram até a ajudar, trazendo restos de cimento, pedaços de madeira, telhas usadas. Não eram doações por pena, mas por admiração. A parede erguida. Depois de semanas de esforço incessante, João conseguiu erguer uma parede inteira, reta e firme. Ficou diante dela, suado, cansado, mas com o coração em festa. Eu disse que conseguiria, murmurou, olhando para o céu. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, aproximou-se e tocou os tijolos. Meu filho,
Você é um milagre. Ele sorriu, mas sabia. Ainda havia muito pela frente. O vizinho incomodado Anselmo, por sua vez, já não ria como antes. O que parecia impossível estava acontecendo diante dos seus olhos. E cada tijolo levantado era como um tapa na cara. Se esse aleijado terminar essa casa, vai calar minha boca para sempre. Resmungava, sem admitir que no fundo sentia inveja. O que Anselmo não sabia é que o destino já estava preparando sua queda. As semanas viraram meses. O que antes era apenas um amontoado de tijolos tortos, agora começava a ganhar forma. No quintal simples de João Miguel, erguia-se uma casa de verdade. Paredes sólidas, janelas demarcadas, espaço para a porta. Era pequena, sem luxo, mas cada centímetro carregava suor, sangue e lágrimas. E mais que isso, carregava a fé de um homem que todos julgavam incapaz. A transformação. As pessoas que antes riam, agora paravam na rua para observar. Alguns cochichavam admirados. Ele está mesmo conseguindo, quem diria, com um braço só. A cada visita de curiosos, o orgulho de João aumentava. Mas ele não se deixava levar pela vaidade. Continuava firme, trabalhando em silêncio, como sempre fez. Eu ainda não terminei. Só vou descansar quando minha mãe dormir sem medo da chuva, dizia enquanto ajeitava as telhas no quintal. A primeira ajuda sincera. Um dos vizinhos que antes zombava junto com Anselmo aproximou-se timidamente. João, você precisa de ajuda para carregar essa areia? João estranhou. Por alguns segundos pensou em recusar, mas logo percebeu que não se tratava de deboche, e sim de respeito. Se quiser ajudar, será bem-vindo. Foi a primeira vez que alguém estendeu a mão sem maldade. Pouco a pouco, outros vizinhos começaram a colaborar. Um trazia um saco de cimento usado, outro oferecia algumas telhas que sobraram de uma reforma. E sem perceber, a comunidade que antes ria, agora começava a admirar. O silêncio de Anselmo, no entanto, não compartilhava do mesmo espírito. Do outro lado da cerca, observava a cada dia a casa crescer. O sorriso debochado já não surgia com a mesma força. Em público, ainda tentava manter a pose. Isso aí não vai durar nada. Daqui a pouco desmorona. Mas por dentro ardia de raiva. Cada tijolo erguido era como uma derrota pessoal. Não é possível. Esse desgraçado vai mesmo conseguir. Resmungava sozinho. A última telha. Depois de muito esforço, suor e lágrimas, chegou o dia em que João colocou a última telha no telhado. O coração batia forte. Dona Maria, emocionada, observava cada movimento com as mãos trêmulas. Quando o último pedaço foi colocado, João desceu devagar, limpou o suor do rosto e caiu de joelhos diante da casa. Obrigado, meu Deus. Ninguém acreditava.
mas eu consegui. As lágrimas escorriam, misturando-se ao sorriso cansado. Dona Maria correu, abraçando o filho. Você é meu orgulho, João, meu maior orgulho. O dia da vitória naquela noite, mãe e filho dormiram pela primeira vez debaixo de um teto firme. Sem medo da chuva, sem baldes espalhados pelo chão, sem correria para salvar colchões. O barulho da tempestade, que antes trazia desespero, agora soava como música. Do lado de fora, alguns vizinhos se reuniram apenas para olhar a nova casa. As mesmas bocas que antes riram, agora se calaram, e todos em silêncio tiveram que admitir: João Miguel havia vencido, o coração em paz. Deitado no colchão simples, João olhou para o teto e pensou: cada humilhação foi um tijolo que me deu força. Cada lágrima foi um cimento que manteve minha fé. Hoje, finalmente, eu venci. Lá fora, o vento soprava forte, mas pela primeira vez, ele e sua mãe dormiram tranquilos. E foi assim que, naquela noite, as risadas que ecoaram por anos finalmente se calaram. Enquanto a casa de João Miguel se erguia sólida e firme, a vida de Anselmo começava a rachar como uma parede mal construída. O que parecia inabalável começou a ruir diante dos olhos de todos. O início da ruína. Anselmo sempre viveu de aparências. O churrasco na varanda, as festas regadas a música e bebida, as gargalhadas que ecoavam pela rua. Tudo isso não vinha do seu esforço, mas do dinheiro do pai, dono de um comércio local. Só que o tempo cobra, e cobra caro. O comércio, antes próspero, entrou em crise. Dívidas se acumularam e, sem preparo, o pai de Anselmo não conseguiu manter o negócio. De um mês para outro, a família, que sempre esbanjou, viu o dinheiro escorrer pelos dedos. Anselmo, acostumado a ter tudo de bandeja, não sabia o que era lutar. Nunca havia precisado carregar peso, nunca suou para conquistar nada. E quando o dinheiro sumiu, descobriu que não tinha nada sólido em que se apoiar. A fuga dos amigos. Os mesmos amigos que riam ao seu lado desapareceram. Os convites para a festa cessaram. A varanda ficou vazia. Anselmo ainda tentava manter a pose, mas já não tinha carne para assar, nem cerveja para oferecer. Tá tudo bem, logo as coisas melhoram, murmurava, tentando se convencer. Mas no fundo, sabia que o chão se abria sob seus pés. E enquanto ele se afundava, a casa de João Miguel crescia imponente. O golpe final. As dívidas se tornaram impagáveis. Credores bateram à porta, exigindo o que era devido. Sem alternativas, a casa da família foi tomada. E o destino cruel e irônico fez questão de aplicar a punição mais dolorosa. Anselmo, que tanto humilhou o vizinho por morar em um barraco, agora não tinha sequer um teto para se abrigar. Restou-lhe apenas um carro velho e enferrujado, abandonado no quintal.
Esse carro virou seu novo lar, o novo vizinho, e não era qualquer lugar. O carro estava estacionado justamente diante da casa que João Miguel havia construído. O contraste era impossível de ignorar. De um lado, a casa erguida com um braço só, símbolo de coragem e dignidade. Do outro, o carro podre, testemunho da queda de quem viveu de arrogância. A vergonha exposta. A vizinhança, que antes ria das piadas de Anselmo contra João, agora cochichava sobre sua miséria. Quem diria, né? O que ria do outro agora vive dentro de um carro. A vida dá voltas, minha amiga. Dá voltas. Cada comentário era uma facada no orgulho de Anselmo. Ele, que adorava ser o centro das atenções, agora era motivo de pena. O olhar que corta. Certa manhã, Anselmo acordou com o sol queimando seu rosto. Olhou pela janela quebrada do carro e viu João Miguel sair de sua casa. O vizinho de cabeça erguida caminhava com passos firmes, carregando ferramentas na mão. O olhar dos dois se cruzou por um instante. Anselmo abaixou os olhos envergonhado. Pela primeira vez, não havia deboche, não havia piada, apenas silêncio. E João Miguel, sem rancor, apenas seguiu seu caminho. Ele não precisava de vingança. A vida já havia feito isso por ele. O trono de ferro enferrujado. O carro velho se tornou o trono de Anselmo. Um trono de ferro enferrujado, símbolo da sua derrota. Enquanto João erguia sua vida com um braço só, Anselmo, com os dois, nada construiu. E todos sabiam, a verdadeira vitória não estava apenas na casa de tijolos. Estava no contraste. João, o humilhado, agora era respeitado. Anselmo, o arrogante, agora era prisioneiro do próprio fracasso. O tempo passou, mas a lembrança daquela rua nunca mais foi a mesma. De um lado, a casa simples, erguida tijolo por tijolo, testemunho da coragem de um homem que tinha apenas um braço. Do outro, um carro velho e enferrujado, parado diante da mesma casa, símbolo de orgulho quebrado e de um destino cruel. Era a imagem perfeita de como a vida dá voltas. O respeito conquistado. A história de João Miguel correu por toda a cidade. As pessoas vinham de longe para ver a casa erguida por ele. Foi ele mesmo quem construiu, sozinho? Sim, com apenas um braço. A cada comentário, o respeito aumentava. Na feira, na igreja, nas ruas, todos o cumprimentavam. Alguns até pediam conselhos. E João, humilde, respondia sempre da mesma forma. Eu não sou melhor que ninguém, só não desisti. Para sua mãe, Dona Maria, a vitória do filho era a maior alegria. Agora, ela dormia tranquila, sem medo da chuva. Agora podia sorrir, orgulhosa do homem que havia criado, a derrota de Anselmo. Enquanto isso, Anselmo definhava, sem amigos, sem família por perto, sem casa. Vivia encolhido dentro do carro,
coberto por panos rasgados. À noite, o frio era implacável. De dia, o calor transformava o interior em um forno. Aos poucos, a arrogância que antes transbordava deu lugar a olhos fundos e ombros caídos. O vizinho que ria agora não tinha forças nem para sustentar o próprio olhar. E a rua, que antes era seu palco de deboches, agora era o cenário de sua vergonha, o reencontro inesperado. Certa manhã, João Miguel estava sentado na porta de sua casa, afiando uma ferramenta. Viu Anselmo se aproximar, cambaleando, com a barba mal feita e roupas sujas. Os vizinhos que estavam por perto prenderam a respiração. Todos esperavam uma nova cena de confronto, talvez uma humilhação de volta. Mas o que aconteceu foi inesperado. Anselmo parou diante de João, abaixou a cabeça e disse quase sussurrando: João, eu queria te pedir desculpas. O silêncio da rua ficou pesado. João largou a ferramenta e olhou para ele com calma. Anselmo continuou: Eu ri de você, te humilhei, disse que nunca conseguiria nada. Mas olha para mim agora e olha para você. As lágrimas começaram a escorrer. Eu queria ter sido como você, mas nunca soube lutar. A resposta de João Miguel respirou fundo. Podia ter cuspido na cara do vizinho, podia ter humilhado de volta, mas não. Levantou-se, colocou a mão no ombro de Anselmo e disse: Eu não guardo rancor. Se eu tivesse dado ouvidos às suas risadas, eu não teria vencido. Fez uma pausa e completou: Ainda dá tempo, Anselmo. A vida sempre dá uma nova chance. Os vizinhos que assistiam em silêncio ficaram boquiabertos. Não esperavam compaixão, mas era isso que diferenciava João. Sua vitória não era feita de vingança, e sim de dignidade. A lição final. Naquele dia, todos entenderam a verdadeira mensagem. A vitória de João Miguel não estava apenas em ter construído uma casa. Estava em ter mostrado que coragem, fé e perseverança são tijolos que ninguém pode derrubar. Ele, o homem que tinha apenas um braço, provou ser mais completo do que muitos com dois. Ele, o humilhado, tornou-se exemplo. E o arrogante, que tanto riu, tornou-se lembrança do que acontece quando a soberba domina. A imagem que ficou, a cena final ficou gravada para sempre na memória da comunidade. João Miguel, de pé, diante de sua casa, com a mãe ao lado e o coração cheio de paz. E a poucos metros dali, Anselmo sentado dentro de um carro velho, derrotado não apenas pela pobreza, mas pelo próprio orgulho. Era a vida mostrando de forma dura e real que ninguém deve zombar da dor do outro.